O profeta Zacarias diz: pedi chuva no tempo das chuvas serôdias. Com a chuva tardia, os fazendeiros começavam a arar e plantar sementes. As chuvas amadurecem nas plantações para a colheita. Então o profeta diz: olhe para cima e peça a chuva ao Senhor. Deus está dizendo ao seu povo para reunir o seu grão, o seu vinho novo e o seu óleo, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem na terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Nesse próximo ano, espere muitos bons dias para você e sua família. Veja a restauração de cada relacionamento e o resgate e a restituição das coisas perdidas, como dizia outro profeta. Alegrai-vos, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva. E restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então prepare-se para a chuva. Graça e paz. E aí, tudo bem com vocês? Aí, a gente passou no feriado. Nossa, faz tempo que eu não vejo o povo aqui. A semana passada a gente foi viajar, eu e minha família, a gente descansou um pouquinho. Vocês viram que eu peguei uma cor? Tirei um pouco a cor do escritório, aquele branco escritório bonito. Agora eu estou um pouquinho mais apresentável, né? Não tem como, né? Tem coisa que é difícil. Bom, a gente está vivendo um ano abençoado, né? Quantos estão provando disso? Eu creio que muitos aqui estão provando, eu creio que todos vão provar. Porque a gente está vivendo um ano da restituição. E o Senhor tem restituído as nossas casas. Não só com bens materiais, né? Porque às vezes a gente fala de restituição, a gente pensa muito em bem material, mas o Senhor tem restituído famílias, tem restituído casamentos, relacionamentos, né? Entre marido e mulher, pais e filhos. Eu creio que o Senhor tem tudo isso para nós. E Ele vai continuar fazendo. E hoje eu vou falar sobre uma restituição, que é a restituição através da oração. Quantos creem que o Senhor, quando Ele restitui, é porque a gente está numa posição de oração? Tem como o Senhor restituir alguma coisa sem que a gente peça a Ele? Não, eu creio que é muito difícil isso. Pelo menos na Bíblia, toda vez que a gente vê um mover sobrenatural, ele vem seguido de oração. Então é sobre isso que eu quero compartilhar. Eu vou falar da vida de um homem que ele não orava muito assim, que era Daniel. Daniel não orava muito, né? Ele orava, até envergonha a gente quando a gente começa a ler sobre a vida de Daniel. E eu vou ficar, são 11h05, eu prometo que eu vou ser rápido, objetivo, mas o Espírito Santo vai falar nos nossos corações hoje. E eu vou falar no livro de Daniel, eu vou usar ali versículos tanto do capítulo 2, quanto do capítulo 3, tá? Então a gente vai ficar alternando um pouquinho ali, entre o 2 e o 3, mas vai ser bênção. Vai orando aí, vai intercedendo por mim, para a tremedeira parar, para o microfone não ficar sambando tanto aí, né? A mão acho que está no carnaval ainda, né? A gente está aqui, mas a mão... Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho, vocês já me conhecem, né? Eu sempre gosto de contextualizar para depois falar o que eu quero falar. Então, eu vou falar sobre Daniel e 3 amigos dele, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viviam em Israel. E aí o que aconteceu? Israel foi exilada. Foram conquistados pelo povo da Babilônia, que era um rei bem coerente, um cara bom da cabeça, chamava Nabucodonosor. Se você não ouviu ainda a história desse cara, vocês têm que ler o livro de Daniel inteiro para ver a figura que era esse cara aí. Pensa num cara bipolar. Ele não era nem bipolar, era tripolar. Não sei se tem essa palavra, mas o nenê que está estudando isso agora pode me ajudar.
O cara tem 50... O cara era maluco. Então o rei Nabucodonosor levou Israel cativeiro para a Babilônia. E lá, na Babilônia, Daniel, ele foi levado, ele era um dos sábios de Israel. Aí Nabucodonosor falou assim, vou aproveitar esses caras aí, né? Daniel e os amigos dele. Então lá eles tinham um cargo, que era um cargo como se fossem uns consultores do rei. Bom, e Daniel era um homem de oração, gente. Em Daniel capítulo 6 diz assim que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela do quarto dele, virava para Jerusalém e ficava orando 3 vezes por dia. O homem era brabo. O homem era forte na oração. Então, vamos lá, Daniel capítulo 2, a gente vai começar. Então, se você ler depois o capítulo 1, você vai entender por que Daniel e seus amigos eles eram homens de oração. Primeiro que eles estavam num povo estranho, né? Numa cidade, num país diferente. E eles se posicionaram. Os reis lá falaram que eles iam comer das manjares do rei. Quem lembra dessa história? E eles negaram, eles não quiseram se contaminar com os manjares dos reis. E no final de um período lá, não lembro quantos os dias, mas eles estavam mais fortes e mais saudáveis do que todos os outros que se banqueteavam. E eles... 21 dias, obrigado. 21 dias eles estavam mais saudáveis do que as pessoas que se banqueteavam. E eles estavam lá em oração e eles criam que o Senhor era com eles. Mesmo que eles estivessem num lugar distante, num ambiente hostil, que era muito hostil aquele lugar. E eu vou explicar o porquê era hostil. Em Daniel 2, no capítulo 2, eles enfrentam um problema gigante. O que aconteceu? Nabucodonosor teve um sonho. E ele chegou para os sábios deles e falou, olha, eu tive um sonho e eu preciso que vocês interpretem os sonhos. Mas como vocês são muito sábios, eu não vou falar os sonhos e vocês vão ter que me falar aqui o que eu sonhei e o significado do sonho. O cara era decente pra caramba, né? Então, os caras se desesperaram, falaram assim, rei, não tem como. Olha lá, capítulo 2, verso 10, diz assim, os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir essa coisa. O rei está pedindo, o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Então eles emitiram um decreto para que fossem mortos os sábios. E os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Ou seja, Daniel não tinha nada a ver com a história. Daniel estava lá orando, jejuando, e de repente, olha o tamanho do BO que apareceu para Daniel. Eu falei assim, mas eu não tenho nada a ver com essa história. O cara quer me matar e eu nem sei o que está acontecendo. Então, olha só, verso 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Olha o que a oração faz na nossa vida. A oração nos dá sabedoria, nos dá bom senso. E ele disse, cadê? Dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, e ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Olha a confiança que Daniel tinha no Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para a gente é que quando a gente se posiciona em oração, a gente enfrenta resistência. Não tem como a gente se colocar numa posição de oração, de intercessão, sem a gente enfrentar resistência. É assim que funciona. O diabo ele trabalha para querer tirar a gente do foco. Então, quando a gente se coloca numa posição de oração, a gente começa a passar por alguns apuros. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Parece que a gente fala, né? Não, hora que melhora. Quem já viu essa frase? Hora que melhora. Aí a gente começa a orar, parece que piora. Já aconteceu? Olha, eu acho que aconteceu com todo mundo aqui já, né? A gente fala assim, cara, o que está acontecendo? Primeiro, vou me colocar na posição de Daniel. O problema nem era meu. Quem sonhou foi o cara lá, o rei, meu.
E ele vem pedindo para a gente adivinhar o que ele sonhou e a interpretação. Então, assim, quando eu me coloco na posição dele, fiquei imaginando, cara, não é possível. Eu ia olhar e falar assim, Deus, não é possível que está acontecendo uma coisa dessa comigo. Estou orando, estou jejuando aqui e o bicho está pegando para o meu lado. Então, da mesma forma, no capítulo 3, eu vou migrar, né, do 2 para o 3, volto para o 2. Então, Daniel enfrentou resistência aqui, não foi? Uma loucura. Olha só no capítulo 3, verso 12, perdão. A história do verso 3 é, mais uma vez, Nabucodonosor causando, construiu uma estátua e falou assim, ó, toda vez que tocar a trombeta, todo mundo ajoelha e adora a minha estátua. O cara era pouco egocêntrico. E o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os amigos de Daniel, que também oravam e jejuavam com ele, não se curvaram à estátua. E olha só que loucura. No verso 13 do capítulo 3, furioso, Nabucodonosor ficou furioso com eles, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade que Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Olha só a afronta que eles estavam sofrendo. Então a gente vê no capítulo 2 Daniel, com uma afronta também, né? Porque se você não adivinhar o meu sonho, você vai morrer. No capítulo 3, os três amigos lá, se vocês não se dobrarem, eu vou jogar vocês no fogo, e eu quero ver quem vai livrar de vocês das minhas mãos. Então o posicionamento vai gerar uma resistência, pessoal. Só que a gente não pode desistir da resistência, no momento que a gente tem oposição. Quando a gente enfrenta uma oposição, significa, então isso aqui é para a gente lembrar, quando a gente enfrenta uma oposição, significa que a gente tem que continuar, perseverar no lugar de oração, porque a resposta vem. O segundo ponto aqui, é que quando a gente enfrenta, ainda do primeiro ponto, falando de resistência, olha só, né, a gente às vezes pensa, né, Senhor, se eu estou orando, eu não deveria enfrentar esses problemas, Jesus não pode me livrar dos problemas? Não é assim que às vezes a gente pensa? Já pensou assim? Pô, era tão fácil, Jesus era só não deixar acontecer. Olha só em Lucas, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, Lucas 22, do 31, olha o que aconteceu. Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Aí, eu fico imaginando Pedro, falando assim, então que bom que Jesus está me falando isso, porque ele vai falar assim, eu te livrei do problema. Olha a resposta de Jesus. Jesus nem deixou ele falar, na verdade. Ele falou assim, mas fique em paz. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus não falou assim, não fique em paz, que o diabo não vai te peneirar como trigo, não. Jesus falou assim, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Olha a resistência, para que serve? Jesus pode livrar a gente, óbvio que pode. Mas tem situações que ele simplesmente quer que a nossa fé não desfaleça. Por isso que é tão importante a gente permanecer firmes em oração. Para a nossa fé não desfalecer. E quando a gente passar pela provação, a gente vai fortalecer os nossos irmãos que vão precisar de nós. Segundo ponto. Voltando em Daniel aqui, Daniel 2, 17. Olha só, Daniel 2,17. Então, teve o decreto, Daniel falou que daria a interpretação. Olha só o que aconteceu na sequência. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério,
para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. O que Daniel fez? O que Daniel fez? Ele contou, ele compartilhou os seus problemas. E esse é o ponto 2. Quando a gente compartilha os nossos problemas, a gente gera uma cultura de oração entre nós. Então, olha só o ponto 2 lá. Os efeitos da oração em comunidade. A gente gera uma cultura de oração entre nós. Eu estou passando por um problema. Nenê, meu irmão, me ajuda em oração. Preciso que vocês me ajudem, cubram minha casa. Davi, me ajuda. Me ajuda em oração. Meu problema é esse. Não sofra sozinho, meu irmão. Não sofra sozinho. Não sofra calado. Não fique quieto falando assim, eu não quero preocupar ninguém. Quem já pensou assim? Não quero preocupar ninguém. Deixa aqui, isso aqui eu resolvo. Isso aqui eu resolvo, isso aqui eu não quero falar para ninguém, eu não quero me expor, eu tenho vergonha. A vida em comunidade não funciona assim. A vida em comunidade serve para compartilhar as dificuldades com os outros. E a gente vai compartilhar também as bênçãos. A gente não estava aqui 2 semanas atrás, a nossa célula, compartilhando um monte de bênção? Olha, gente, eu vou falar, as bênçãos vieram, mas a gente compartilhou da nossa vida. Toda quinta-feira, a gente chegava e falava assim, gente, eu preciso de oração. Gente, eu preciso de oração. O Davi, gente, eu preciso de oração. O Gustavo, a Paloma, gente, eu preciso de oração. E mandando no grupo da célula, gente, orem por mim, por favor, orem, me cubra a oração. O Senhor nos colocou juntos em comunidade para que a gente compartilhasse tudo, inclusive as nossas dificuldades. E eu vou falar uma coisa, eu anotei não está nem nos pontos aqui, mas eu anotei, escrevi uma frase aqui, se o celular contribuir, aqui. Quando a gente compartilha e quando a gente tem uma cultura de oração sendo gerada, os milagres vão acontecendo. Os milagres, os testemunhos vão sendo gerados. Olha só a continuação. Então eles oraram, certo? E no verso 19, olha que bênção. Aqui a gente já podia até encerrar. Daniel 2,19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel fez o quê? Louvou o Deus dos céus. Aleluia. O mistério é revelado. A opressão é destruída quando a gente começa a gerar uma cultura de oração, meus irmãos. O poder acontece. Vou usar um exemplo aqui. Cadê o Isidoro? Regiane, ano passado, a luta da casa do Isidoro. Foi fazer um exame de rotina. O que tem? Caramba, Deus. Foi fazer um exame de rotina e descobriu logo um tumor. Meu Deus do céu. Primeira coisa que o Isidoro e a Regiane fizeram, compartilharam com a igreja. E a igreja fez o quê? Oramos. E o que aconteceu? Milagre. Na sequência, a Aline, olha só, estou usando o exemplo do Isidoro, mas tem muito mais gente aqui. A Aline tinha que fazer uma operação, uma cirurgia, e as coisas, vocês viram o testemunho da Aline aqui, faz pouco tempo. O que eles fizeram? Compartilhou. O que a igreja fez? Orou em comunidade. Os milagres foram gerados. E assim na vida de tantos outros aqui. Gente, funciona. Funciona. Essa vida de querer viver embaixo do tapete, dentro da toca, não funciona. Não funciona. Olha só, quer um exemplo maravilhoso de compartilhar? Olha só, o nosso mestre. Marcos 14:32. Jesus no Getsemane falou com os discípulos: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. E ele chamou os discípulos para quê? Para orar junto com ele. Se o meu mestre compartilhou o que estava passando na alma, no coração dele, por que eu não vou fazer? Não tem sentido eu querer viver diferente de Jesus. Se eu sou um cristão, eu falo assim, olha, eu sigo o mestre, o Senhor, o meu Senhor, eu sigo o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida. Amém. Não, mas eu não preciso compartilhar também tudo, né? Isso aqui dá para esconder. Não dá. Não dá. Eu não estou falando que você tem que se expor, você tem que se humilhar. Não é isso, não. É cuidado. O nome disso é reino.
No reino não tem exposição, não tem humilhação, não tem vergonha. A palavra diz que Ele trocou a nossa vergonha pelo riso. Ele trocou a nossa dor por alegria, a nossa tristeza por júbilo. É isso que Jesus fez por nós. Então a gente tem que ter essa visão de reino, pessoal. É a visão de reino. Então, eu escrevi aqui, quando oramos uns pelos outros, olha o corte, mas corta esse pedaço que eu falei. Quando oramos uns pelos outros, geramos testemunhos, geramos milagres, geramos curas, geramos vida em comunidade, geramos vínculos espirituais e principalmente glorificamos ao Pai. Quando a gente vive desse jeito, quando a gente ora uns pelos outros, a gente gera tudo isso. Ah, como você está falando isso aí? Você nem sabe. Eu sei sim, ó. Daniel 2, 46 e 47. Leiam comigo. Então, o rei Nabucodonosor, depois que Daniel foi lá e contou, ele interpretou o sonho todo. Olha o que aconteceu. Vocês vão ver como o Pai é glorificado. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Olha isso. Então o Pai é glorificado quando a gente ora juntos. Olha que coisa. Cada testemunho que é contado aqui é para a glória do Pai, não é para a nossa. Pessoal, a gente está aqui hoje, amanhã a gente já não existe mais. Mas o Pai é glorificado toda vez que a gente testemunha, toda vez que a gente ora junto, toda vez que a gente tem uma vida de oração sem parar, incessante, né? A palavra está certa? Às vezes eu erro umas palavrinhas aí, vocês me perdoem. Mas quando a gente tem uma vida de oração, a gente vai gerando isso tudo. A gente gera uma vida em comunidade, vínculo espiritual, testemunho, amizade, milagre. Pessoal, é muito importante. Então, agora já falei, né? Então, o terceiro ponto é isso. Uma vida de oração gera milagres. Uma vida de oração gera milagres. Eu já falei o milagre no capítulo 2. Vamos para o capítulo 3, então? E vamos ler o milagre maravilhoso. No capítulo 3, ali no verso 16. 3:16, aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, agora voltando lá para a fornalha, responderam ao rei: olha só, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Se Nabucodonosor foi abusado, os meninos foram mais ainda. Os meninos peitaram, falaram assim: olha, você pode vir falar que ninguém vai livrar a gente de você, mas o nosso Deus vai livrar. E ainda eles continuam: e se não livrar, mesmo assim a gente não vai se prostrar diante de ti. Mas a confiança deles era tão grande, que o que aconteceu na sequência? Nabucodonosor 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Quantos já enfrentaram resistência, na qual as pessoas que vocês estão lidando, parece que não é mais um ser humano que está lidando, parece que é um demônio? Acontece isso, tá? Não se assuste. Quando você vê pessoas com semblante mudar, gente que parece que estava agindo com você de um jeito, de repente vira o cão, é porque é uma resistência que você vai vencer. Então, o que a gente está falando assim? Eles se posicionaram, gerou resistência. Nabucodonosor, o que aconteceu? Ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que ela já era quente. Continuando. Os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era que a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram os 3. O cara foi jogar o cara dentro do fogo e ele morreu. O soldado não aguentou chegar perto da fornalha.
Então o verso 23 diz: estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aí vamos continuar? Como uma vida de oração gera milagres? 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Aleluia, Jesus é o 4º homem. Ele é o homem da fornalha. Ele é o homem que vai abrindo as portas para a gente. Ele é o homem que vai gerando os milagres que a gente precisa. Uma vida de oração atrai o 4º homem para a nossa vida. Uma vida de oração faz isso conosco. Aleluia. Aleluia. Então, Nabucodonosor 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Então os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Aleluia. Então gera milagre. Uma vida de oração gera milagre, querido. Aleluia. A gente tem primeiro então a resistência. Depois a gente tem a vida em comunidade, compartilhar. E aí a gente tem os milagres. E o Senhor é glorificado. Olha só, no 3 também, a gente viu Deus sendo glorificado no 2. Olha no 3. Disse então, verso 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e a adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Aleluia. O milagre gerou testemunho? Glorificou o Pai. Aleluia. E aqui eu já podia até encerrar, porque eu acho que já é bom demais, não é? Mas tem o último ponto ainda, que uma vida de oração, ela tem, né, tem as nossas dificuldades, né? Quantos acordam aqui, colocam o despertador, eu levanto 5 horas da manhã, aí eu falo assim: olha, eu preciso orar, e eu não estou arrumando tempo, vou colocar 4:30 da manhã, para despertar, para poder ter 30 minutos de oração por dia. Olha só, na hora que toca o despertador, como vocês acham que a gente levanta? Uhul! Agora é hora de orar! Gente, é luta. Meu Deus do céu, é luta. A gente está com uma cachorrinha lá em casa agora, que ela virou um despertador. Pegar uma cachorrinha, eu fui dobrado, pessoal, orem por mim. Fui dobrado. A cachorrinha, ela acorda todo dia, ela começa a latir 10:05 da manhã. 10:05 da manhã. Eu falei assim: minha filha, nem tocou o despertador, você já está enchendo a paciência. Ela toca, ela começa a latir e tal. E olha só, Deus mandando, ela falou assim: ó, o Senhor está falando assim: ó, você está com dificuldade? Tome aí um despertador novo aí para você. Então, quando é 10:05, ela está... Então, o que acontece? O que eu estou aproveitando? Estou aproveitando a deixa, porque se eu colocar 4:30 da manhã para tocar lá, ela já vem. Na verdade, ela só fica esperando, né? Ela fica esperando dar o horário e ela começa a latir. Então, gente, é luta. Lógico que é luta. Levantar cedo, que dificuldade. Mais cedo ainda, né? A gente parece que dorme, você parece que deitou, já toca o despertador, a gente quase não descansa. Mas é a resistência, querida. É a dificuldade. E não é só essa resistência, se fosse essa, estava bom. É aquilo que a gente falou, às vezes a gente começa a orar e fala: Senhor, meu patrão ali está me perseguindo naquele lugar.
eu quero trocar de lugar, quero trocar de emprego, quero trocar de, sei lá. E aí o Senhor, você começa a orar e fala assim, o Senhor vai responder, o Senhor vai me trocar de lugar, vai me trocar de emprego. Aí, de repente, você começa a orar, o chefe fala assim, agora eu vou sentar na cadeira do seu lado. Fala assim, meu Deus do céu, eu estou orando para eu trocar de emprego, Deus coloca o cara agora para sentar do meu lado. Que dificuldade, que luta. Ou não, né? Ou às vezes, teve uma época que a Antonella, ela ficava muito doente, graças a Deus ela está estabilizada. Hoje, glória a Deus, ao Senhor é bom, porque é a oração dos irmãos também, hein? Família orando junto, a igreja orando junto, Antonella nunca mais foi internada, nunca mais teve crise pulmonar, uma bênção. Mas, gente, antes, eu vou falar, assim que ela saiu do hospital, que ela teve todos os probleminhas dela, você orava assim, não, agora acabou, em nome de Jesus, não vai ficar mais doente. Mas dava uma semana, a garganta estourava, tosse pra caramba, eu falei assim, meu Deus, quanto mais eu oro, mais a menina fica doente. Na verdade não, o Senhor está preparando a gente, porque a gente vai encontrar pessoas talvez que passem a mesma coisa que eu passei, e eu precisava ter passado aquilo. A resistência serve para nossa fé ser fortalecida, como Jesus disse, Pedro, eu não vou te livrar de tudo não, mas sua fé vai ser fortalecida e você vai ajudar os seus irmãos. Então é isso, resistência, compartilhar, oração, milagres. Agora eu vou para o último ponto. Toda vez que a gente se coloca numa posição de oração, nós somos promovidos. Eu não estou brincando. Vamos lá, vou voltar para o verso 2. Daniel, depois de passar tudo aquilo com o rei do sonho, olha só, Daniel 2, versículo, cadê? Daniel 2, 28 e 29. Lê comigo aqui. Daniel 2, 28. Espera que eu... 28 e 29. Desculpa, gente. É 20... Ai, meu Deus do céu. Espera aí, que eu anotei errado. Aqui, desculpa. Daniel 2, 49. 48 e 49. Troca aí, Beth. Daniel 2, 48 e 49 diz assim. Então, depois dos mistérios, depois de Nabucodonosor ter glorificado a Deus, olha só o que aconteceu. Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Daniel foi promovido a governador da província da Babilônia. Ele era o chefe dos sábios. Antes ele era só mais um. Depois ele virou o chefe dos sábios. E olha só o que aconteceu com a turma que orou junto. Prepara aí, gente. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Você está orando pelo seu irmão? Vira aí para o seu irmão e fala assim, ora por mim que você vai ser promovido. Ora aí. Pessoal, o Senhor não tem promoção só para quem está passando a luta, não. Para quem está junto ali, orando, a gente também vai receber a bênção. Sabe por quê? A graça, uma vez eu ouvi de um amigo meu, a graça é igual um balão. Quem já brincou de bexiga, guerra de bexiga de água? Se eu jogo um balão agora, cheio de água no Davi, né, Davi? Eu vou molhar o Davi, mas eu vou molhar mais quem ali? A Tança, a Wanda, o Nenê. A graça é assim, meu amigo, é um balão de água. Cai em um, espalha em todo mundo. É assim, o Senhor abençoa a gente assim. E olha no verso 3 ali de novo. No capítulo 3. Capítulo 3, Daniel 3:30. E eu vou encerrar com esse versículo aqui. Esse aqui é curtinho, mas é uma bênção, olha só. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia. Aleluia. A oração gera promoção. E aí, quando a gente está falando de promoção, eu não estou falando só de bens materiais, de cargo. Gente, é o que eu estou falando de reino.
Isso aqui é reino. Sabe por quê? Porque eles tinham que cumprir a lei. Eles tinham que cumprir a lei, né? A vida deles era muito mais difícil. Jesus já fez tudo por nós. Jesus já fez tudo por nós. Ele já cumpriu. Ele só entregou uma nova vida para a gente desfrutar. Fala assim, me busquem em oração. A palavra diz, o que vocês buscarem em meu nome, em oração, peçam e vocês vão receber. Para que o nome do meu Pai seja glorificado. Jesus é assim. A função de Jesus nessa terra é fazer com que o caminho fique aberto entre nós e o Senhor. E Ele fez isso. Ele falou assim, agora vocês vão glorificar o Pai. Toda vez que vocês orarem em meu nome, eu vou atender vocês. Porque agora o nosso coração já não é mais nosso. As nossas vontades não são mais as nossas. Agora Jesus está dentro de nós. Então, quando a gente orar, a gente não vai mais buscar o que é material, aquilo que a terra, a ferrugem corrói. A gente não vai buscar mais isso, a gente vai buscar o reino. E essa vida de reino vai gerar em nós, vai gerar testemunho, vai gerar milagre, vai gerar poder, vai gerar cura. Aleluia. Aleluia. Quantos querem ser restaurados por uma vida de oração? Então fica de pé comigo.